Boa noite, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Oluxu, Oxuxegunhaelá, Babarindê, Ayokai Façomi, ou, né, meu nome de Aú, Aú, Aindé Façomi Aelá. Vocês estão aqui no canal oficial da Ayelalá Family Heritage Brasil, passando aqui rapidinho nesse domingão, esse local aqui abençoado, essa árvore gigante aqui, para fazer aquele videozinho semanal, né? Contar para vocês as novidades da semana e trazer alguma mensagem que possa edificar aí nosso final de ano, né? Dentro desse contexto, queria trazer para vocês o tópico, né? O assunto, né? Desde que nós fundamos esse canal, que é dedicado ao Ifá, ao Dafá Ayelalá, a história da Ayelalá Family Heritage Brasil e aos conteúdos que a gente vai lançar futuramente, né? Os nossos livros, os nossos 5 livros que estão para sair aí, final de janeiro, início de fevereiro sai o primeiro. Enquanto isso não acontece, a gente vai trocando aquela ideia sem roteiro aqui, como sempre, tá? Mas nesse domingo eu queria trazer para vocês uma questão muito importante que eu tenho visto ser mal gerida, né? Ou mal interpretada, ou mal alimentada pelos algoritmos aí de YouTube, Instagram, Facebook, todas as redes sociais que a gente tem na mão aí hoje em dia com tanta facilidade, que é o conceito de família, né? O conceito de família, tanto família sanguínea, né, quanto família espiritual, né? Então, aqui nesses minutinhos aqui que a gente tem, né, nosso vídeo semanal, queria trazer alguns conceitos dentro da tradição de Fá, da família, né, da importância da família, e também dentro desse mesmo conceito de tradição, as diferenças de uma família sanguínea para uma família espiritual, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que dentro da cultura iorubá, dentro do Xexelabá tradicional, dentro de Fá, a família é o pilar principal, né? É a nossa célula de vida, né? De sociedade, de apresentação nesse mundo de maior importância, né? Então, dentro do Xexelabá, a família ocupa um espaço central, né? Isso falando da família sanguínea ainda, né? Da família na qual a gente pertence por herança, né? Por ancestralidade, por escolhas feitas no céu que se tornam realidade, né? Ganham materialidade, né, nessa terra. Então, o primeiro conceito de família que a gente tem são os nossos pais, são os nossos avós, são a nossa mãe, né? São os nossos irmãos e irmãs, né? E isso dentro do Xexelabá está implicitamente enraizado desde o culto de Orixá, né, até o culto de Orumilá e Fá, dentro dos seguintes conceitos, né? O culto ancestral de Fá é um culto aborígene, é um culto tribal, na qual o valor da família tem uma grande importância, né? Claro que a sociedade iorubá ela tem particularidades, né? Dentro dessas particularidades, a família é o eixo central, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque para nós ocidentais, para nós estrangeiros, é muito difícil pescar, né? Assimilar, né, algum conceito de família iorubá
estando tão distante, né, do continente africano, estando tão distante da realidade de trabalho, de sacrifício, né, do dia a dia da sociedade iorubá. Então, nesse sentido, gente, a sociedade iorubá ela é muito simples, né? Ela é muito rupestre, né? Ela é muito primitiva, né? Porque ela é uma das primeiras representações que a gente tem ao longo do tempo do que vem realmente a ser um clã, né? Uma família. Então, dentro da sociedade iorubá, uma das grandes dádivas, né, é você ter uma família grande, é você ter vários filhos, né, é você ter uma herança, né, que se perpetue na terra, né. Isso é presente em vários itãs, essés de Fá, né, na qual mães, na qual os pais, na qual reis, e na qual até Olodumare, o próprio Deus, né, se preocupa ao ponto de consultar Ifá, né, Orumilá, quando o seu filho, né, adoece, né? Então a gente tem isso, a escala da família do macro até o micro, né, do grandioso até o pequeno, né? Então, assim, dentro da sociedade iorubá, a questão da família ela é de relevância máxima, né? Se a gente for para os tempos mais antigos, da família dependia o sustento de todos, né? E na família começava o sustento e a sobrevivência de uma comunidade, né? Dentro da sociedade iorubá a gente tem ainda a particularidade de que essas famílias, né, hoje muito pouco representativas dentro do culto de Xexelabá, mesmo que elas sejam menos de 10% da sociedade iorubá atual, né, essas famílias de culto ao orixá ou de culto a Ifá, né, são muito poucas na Nigéria, no Benin, realmente, né, que tem a sua grande maioria dentro do culto e da fé abraâmica e da fé do Islã, né? Mas essas famílias antigas, né, milenares, elas têm uma herança sanguínea misturada com essas divindades, esses irimolés, né? E até hoje a gente tem alguns clãs, não muitos, né, mas a gente tem alguns clãs que ainda são de herança dos tempos primórdios, na qual esses irimolés, esses orixás conviveram com a humanidade, né? Misturaram, né? tiveram existência terrena humana e se fundiram, também deixaram, né, o seu DNA sanguíneo, a sua prole na terra, não muitos, né, mas a gente ainda tem, na qual essas pessoas resistem, né, assim como o candomblé resiste, né, as religiões afro da diáspora resistem, essas pessoas também resistem na Nigéria. Há um processo muito grande, né, de troca, né, um processo muito pesado de esquecimento, né, ou de troca por uma nova realidade, que é a realidade patriarcal, né. Mas dentro da Yalala Family Heritage a gente tem essa questão, né, da volta, do resgate do matriarcado. E dentro desses conceitos, né, a família iorubá ela tem algumas particularidades, né? A primeira, né, é a importância do pai, do avô, né, da pessoa mais velha, né? Qualquer pessoa mais velha dentro da cultura iorubá é considerada um pai ou uma mãe. Então isso já começa a modificar um pouco, né, diante da nossa modernidade, né? Porque a gente considera pai e mãe no Ocidente apenas aquelas pessoas que têm relação sanguínea com a gente, né? Dentro da questão iorubá, a gente considera pai e mãe qualquer pessoa, né, que tenha um caminho maior do que a gente na Terra, que tenha experiências maiores do que a gente na Terra, que tenha algo a acrescentar à nossa caminhada de um ponto de vista de alguém que tem mais tempo do que o nosso na Terra.
né? Entra aquela questão de conhecimento versus sabedoria, né? Uma pessoa sábia, com vivência, com práticas de vida na terra, também é considerado seu pai e sua mãe dentro da sociedade iorubá. Outra questão, né, que é muito diferente, pautada na questão e na soberania do Ori, né, é o valor do dinheiro, né, para a sociedade iorubá. O dinheiro, ele não é só uma questão de você poder ter algo, né, ou poder adquirir algo, né. Dentro da sociedade iorubá, o conceito de Ori está muito enraizado na questão ligada ao dinheiro. Por quê? Não de uma forma pejorativa, tá, gente? Não de uma forma menor ou maior do que o dinheiro tem presença pra gente, apenas de uma forma diferente, né? Porque o Iorubá, ele vê a questão do dinheiro, né, um poder do seu Ori, da sua cabeça, né? Escolher, né, o que fazer com aquilo, né? Então, assim, quando você oferece, né, uma oferenda em dinheiro para algum babalaô, para algum Yanifá, para algum sacerdote de culto de orixá dentro da sociedade iorubá, você não está apenas fazendo uma oferta, né, ou pagando parte de um ebó, de um sacrifício, ou de alguma outra coisa que esteja ligado a uma prestação de serviço, né? Porque isso não é visto dessa forma por eles, né? Isso é visto como uma forma de pagamento pelo tempo, que também é um sacrifício para eles dentro da questão iorubá, um reconhecimento, né, da natureza para a qual cada Ori, né, veio e foi destinado, ou seja, também é uma forma de você reconhecer que aquela pessoa, que aquele sacerdote dentro daquele culto nasceu especificamente e se destina especificamente para servir as pessoas dentro do culto de determinado orixá ou de Ifá, né? Então, quando você paga um ebó, quando você dá o dinheiro como parte do ebó, ou quando você presenteia uma pessoa iorubá, você dá um perfume, você dá uma bolsa, você dá um celular, você dá algo que pra gente também custa dinheiro, tem muito menos valor, né, do que você entregar um dinheiro vivo na mão da pessoa. E quando você dá esse dinheiro, você está dando àquela pessoa e reconhecendo a soberania do Ori daquela pessoa em poder fazer a escolha do que ele achar melhor para empenhar aquele dinheiro, né, que o seu Ori, né, que o Ori daquela pessoa trouxe, né, junto do seu Ori, do consulente ou da pessoa que está sendo atendida ou que está sendo abençoado por essas pessoas. Então, dentro disso, né, nós já esclarecemos dois conceitos, né? A questão do dinheiro como elemento que está implicitamente ligado à prosperidade do Ori, mas a prosperidade do Ori para o Iorubá vai muito mais adiante do que só a prosperidade no quesito financeiro. A pessoa ser próspera dentro da sociedade iorubá é a pessoa ter uma família grande, é a pessoa ter uma família feliz, é a pessoa ter a condição, né, de sustentar aquela família, é a pessoa ter condições de adquirir propriedades para aquela família, né, de cultivar aquela propriedade, né, aquela porção de terra na qual aquela família se desenvolve. E também traz a questão de que nós, Oimbô, né, os estrangeiros dentro da questão da família iorubá, nós nunca vamos, né, ocupar um espaço pertencente a uma verdadeira família de orixá, a uma verdadeira família de Ifá, se nós não formos, né, para essa terra africana, onde isso é o aspecto normal, faz parte da normalidade. E mesmo assim, você fazer parte de uma família espiritual não quer dizer, né, ou seja, você ser iniciado dentro dessa família, dentro das tradições daquele orixá que aquela família carrega há 100 anos ou há décadas, né?
não quer dizer que você vá ser parte da família, porque você tem essa divisão entre a família espiritual e a família sanguínea. Então, assim, eles têm espiritualidade mesclada ao sangue deles, né? Seria como se nós fôssemos falar de bruxaria ocidental e de bruxaria tradicionalista. Dentro da bruxaria tradicional, a gente tem dois tipos de acesso, né? Blood in ou blood out, né? Ou você tem o sangue da bruxa, ou você vai ter acesso, né, a essa linhagem através de pactos espirituais. Isso é da mesma forma dentro da sociedade Yorubá, tá, gente? Não se engane. Ou você vai achar um babalaô, uma Yanifá, um sacerdote de orixá que realmente tenha compromisso com o espiritual, tenha compromisso com essas deidades, com esses irumolés, com esses orixás, e que sinta que a sua busca é verdadeira e aceite você dentro do clã familiar dele, original, como um estrangeiro, mas que aceite, né, verdadeiramente iniciar você dentro de pactos com as energias, com esses irumolés, com esses orixás, de forma verdadeira. Ainda assim haverá o blood in ou blood out, né? Você não é um sangue da família daquele orixá, ou você não é sangue daquela vivência daquela terra. Mas se você achar um sacerdote verdadeiro, uma sacerdotisa verdadeira, talvez você seja aceito como membro de um pacto, né, de uma comunidade, de um ebé de espiritualidade, né? E aí sim você passe a ser tão querido, né, dentro daquelas famílias, que as relações comerciais, as relações religiosas, as relações espirituais sejam pautados por esse pacto, né? Ou pela legitimidade que esse pacto vai adquirindo junto a essa família de sangue, junto a essa família realmente de Xexelabá africano de fato, né? Então o que a gente tem na Yalala Family Heritage é justamente isso, a importância de restabelecer isso, né? Através dos pactos ancestrais, através dos pactos antigos, né? Agora, já puxando a sardinha um pouco mais para essa temática, né, da questão da família espiritual, isso tem um outro peso, um peso muito maior, gente. Porque assim, a família que a gente nasce, a nossa família sanguínea, né, ela não necessariamente é uma família que a gente, aspas, né, dentro do conceito ocidental, escolhe, né? A gente nasce. A gente tem muitas disfunções, né? Brigas familiares, separações, pais e mães que se separam, pais que casam com outra mulher, mulheres que casam com outros pais e formam famílias, enfim. A gente tem milhares de exemplos de novas famílias, de novas estruturas sociais que são hoje, né, dentro da cultura ocidental, chamadas de família, né, e que verdadeiramente deveriam ser vivenciados como família, né? Mas a questão está muito além disso, né? Por quê? Porque se você for ver, o buraco é muito mais embaixo. Porque primeiro nós temos que retirar a máscara que nós não escolhemos, né? Porque nós escolhemos. Nós acreditamos que nós, antes de vir do céu para a terra, nós fazemos essa escolha. Nós tomamos consciência dessa escolha. Nós escolhemos exatamente a qual meio, a qual família nós vamos pertencer, né? E nós esquecemos desse pacto, nós esquecemos desse acordo. Quando nós, na passagem entre o céu e a terra, né, no ato de nascer, né, essa memória, né, nos é retirada temporariamente, né? E a nossa maturidade, ou seja, a nossa caminhada na Terra, a nossa evolução, né, o nosso envelhecimento vai cobrando que nós nos relembremos desse pacto original, né? Então assim, o pacto é o que une
todo tipo de laço, né? Seja da família física, né? Porque é algo comum tanto da família física quanto da família espiritual, né? Mas eu gostaria de destacar principalmente a questão da família espiritual de agora em diante. Por quê? Porque a família espiritual é o que nos relembra, é o que nos faz reativar a memória, é o que nos incendeia, né? É o que nos torna chama flamejante novamente, para que nós possamos primeiro nos iluminar, né? Criar uma fagulha na qual primeiro nós possamos nos reconhecer, né? Depois nós possamos nos aceitar, depois nós possamos nos entender, né? Depois nós possamos nos compreender, né? E diante disso começar a fazer as perguntas que são realmente importantes para a nossa caminhada em busca da nossa espiritualidade. Então, dentro da espiritualidade do Xixelabá, seja a família sanguínea, seja a família espiritual, todas derivam da mesma origem, né? Das escolhas que a gente faz no céu antes de vir para a terra. A questão da família espiritual, entretanto, ela nos abre uma possibilidade, uma janela que a gente não tem dentro da nossa família consanguínea, muitas vezes. Por exemplo, eu sou filho de um pastor, né, de batista, e de uma pastora, né? Cresci com duas irmãs também evangélicas, cresci no meio evangélico. E lá pelos meus 14, 15 anos eu comecei a estudar ocultismo, né? Assim, cedo, né? As pessoas falam, começou a estudar cedo. Não, para mim era tarde, né? Por quê? Porque eu sempre tive a oportunidade de participar de ministério de louvor, sempre fui ligado à questão tecnológica das igrejas, sempre estava ali operando som, estava ligado a ensaio e as coisas do louvor, né, dentro da igreja evangélica. E, cara, eu participei de infinitas missões de evangelismo, de tudo mais, tanto com meu pai, quanto com a minha mãe, quanto com a minha família sanguínea realmente, quanto com todas as comunidades evangélicas que eu tive a oportunidade de conviver, né? E eu via, né, as pessoas muitas vezes em comunhão com o Espírito Santo, e aquilo ia me causando um vazio tremendo, porque eu falava, gente, eu estou aqui vivendo essa realidade, né, vivendo o cristianismo de forma verdadeira, de forma genuína, e eu não sinto nada, né, eu não tenho emoção nenhuma, eu não rio, eu não choro, eu não comungo com o Espírito Santo, eu não sei falar em línguas, eu não sei, né? E eu nunca tive uma vivência real com esse Deus que, para essas pessoas que estão à minha volta, começando pelo meu pai, pela minha mãe, que sempre foram exemplos e continuam sendo exemplos até hoje. Meu pai eu perdi muito cedo, mas minha mãe está aí na luta, né? E é um exemplo vivo, né, de que o Deus dela é vivo, de que o Jeová chamar dela é vivo, né, é presente, né, na vida dela, né? Mas a manifestação dele na vida dela é diferente da manifestação dele na minha vida, né? Então, assim, eu não me achei dentro da igreja evangélica, né? Comecei muito cedo a estudar bruxaria tradicional, a estudar outras vertentes, né? Telemann, ou ocultismo de maneira geral, luciferanismo e outras coisas mais, né? E, cara, eu comecei a achar nessas vertentes ocultistas uma questão muito mais comunicativa, muito mais que fazia muito mais sentido para mim, tanto a nível de filosofia, tanto a nível de responder o mundo que está à minha volta, né, quanto a questão de sentimento de pertencimento a algo, né? Então, assim, ali eu fui começando a ter noção do que é uma família espiritual, né? Do que é você tomar contato com energias da natureza, do que é você tomar contato com energias da água, com energias do ar, com energias da terra, né? Com energias do fogo, etc, etc, etc. E aquilo foi cada vez mais causando mais perguntas, né? Ao ponto de eu me achar, né, em determinado momento, dentro de Ifá, dentro de Orixá,
como um culto que me respondeu tudo, né? Que me trouxe esse pertencimento a uma família espiritual, né? E a partir daí, né, a primeira preocupação que eu tive foi não pertencer de novo a uma comunidade que fosse feita de pessoas, né? Fosse feita de carne e osso, fosse feita de seres humanos, por assim dizer, né? Como eu e você, né? Mas de uma família realmente espiritual, que abrangesse tudo que existe, né? Tanto as estrelas, o mar, a terra, né? As pessoas como nós, né? Mas os outros seres, né? Visíveis e invisíveis, né? E sem dúvida nenhuma, né? Orumilá-Ifá, orixá, né? Alguns orixás, Exu, né? Xangô, Ogum, Ossan. A minha grande bruxa, né? Que antes de eu conhecer Iami, eu já tinha pacto com outra bruxa grandiosa, né? Que poucas pessoas compreendem, que eu não vou citar os nomes aqui, né? Mas o meu pacto com Iami foi muito posterior ao pacto com essa bruxa que me aceitou, né? Inclusive eu lembro perfeitamente, né, que meu primeiro encontro com ela, você judeuzinho de merda, né? Desculpe, né, se a gente está lidando aqui, se tem algum judeu, eu estou narrando um fato verídico que aconteceu comigo no encontro com esse espírito ou com esse daemon, né? Com essa força contestadora, né? A primeira coisa que ela fez foi me colocar no meu lugar. Ela falava: você judeuzinho de merda, o que você está querendo com uma força como eu, né? E ao longo desses diálogos com essas forças, né? Com essas forças espirituais, né? Com essas forças da natureza, com essas forças cosmogônicas também, podemos dizer, eu fui descobrindo a importância que tem a família espiritual. Então hoje em dia, né, a Ela Family Heritage Brasil, né, ela se diferencia muito nisso. Ela não está preocupada muito com a relação que nós temos com a sociedade, com a família, mesmo com as pessoas que são iniciadas dentro do nosso clã. Por quê? Porque essas pessoas, elas vêm buscar espiritualidade. E elas encontram essa espiritualidade, elas pactuam com essa espiritualidade. Então, antes delas deverem alguma reverência a mim ou qualquer pessoa que participou do ritual de certas iniciações dentro da minha casa, né, dentro da Matizia, lá no Rio de Janeiro, né, enfim, dentro de qualquer rito, né, ou liturgia sagrada, dentro do sagrado de Fá, dentro do sagrado de Quimbanda, ou dentro de qualquer vertente de bruxaria que eu pratique, dos muros para dentro da Matizia 175, todas essas pessoas, elas foram orientadas, né, devidamente, de que elas não estavam pactuando com o Davi, com o Ifá-Soumi, com o Oxóssegun, com o Olo-Ogum, né, com o Olo-Soin, né, ou com qualquer um das energias que eu tenho pactos firmados. Elas estavam indo buscar o pacto verdadeiro dela com as energias que trouxeram ela até aquele lugar, né? Então, assim, a mesma vivência que eu tive, né, a mesma busca que eu tive, o mesmo esforço que eu tive, né, para atingir e para ser aceito dentro desse mundo espiritual, né, eu passo para os meus filhos, para as minhas filhas, para as pessoas que vêm buscar essa espiritualidade dentro do Dafá Elá, ou dentro da tradição da Ela Family Heritage. Mas essa família espiritual, ela não está ligada a um sentimento de posse, ela não está ligada a um sentimento de pacto como algo que se faz entre duas pessoas físicas, né? Mas sim entre espíritos, né? E espíritos têm a liberdade de ir e vir
diante da eternidade, não diante do momento, não diante do CNPJ ou do CEP, né? Daquela residência onde tal rito aconteceu. Quando você inicia o seu espírito, você verdadeiramente atinge uma liberdade, gente, que não dá para colocar em palavras para vocês, né? É quase que uma esquizofrenia que liberta, né? Uma loucura que liberta, e que só os loucos que são iniciados nesses pactos podem sentir, podem usufruir. Então eu não tenho como explicar isso para vocês, além do que eu já estou falando, né? É algo que precisa ser vivenciado, é algo que precisa ser valorado, é algo que precisa ser questionado por ambas as pontas, né? Dos lados, do físico para o astral, do físico para o espiritual, do espiritual para o físico, do astral para o físico, né? E quando tudo isso se embaralha, né? O laço é dado, né? O pacto é bem feito, ele é aceito. Você cria uma nova realidade de manifestação espiritual para essa pessoa, para esse ser, para essa casca, na qual realidades que são incompreensíveis, né, para as pessoas normais se tornam normal para aquela vivência, para aquele cotidiano espiritual que passa a fazer parte da vida dessas pessoas que pactuam realmente com a espiritualidade. Então, dentro da Yalala Family Heritage Brasil, a espiritualidade, os pactos espirituais, os pactos com as nossas famílias, com as nossas ebés celestiais, né, as ebés que estão no céu, né, com as energias, com os orixás, com os irumolés, com o Ifá, né, dentro do culto de Ifá ou dentro de uma bruxaria tradicional praticada também na nossa família, seja através de quimbanda, né, seja através de outros ritos, né, na qual as pessoas, né, se sintonizem e queiram participar, né? Todas elas são devidamente orientadas dentro daquele quadrado, né? Dentro daquele quadrado espiritual. Então a pessoa ela chega e fala: babá, olha, eu vim procurar o senhor porque eu sei que o senhor trabalha com Ifá, com Ossan, com Yami, e eu queria desenvolver uma espiritualidade dentro disso. Babá, eu vim procurar o senhor porque eu sei que o senhor tem uma confraria de quimbanda, que a sua confraria de quimbanda acredita nisso, nisso, naquilo. E assim, Ifá não vai ser mencionado dentro dessa confraria. Por quê? Porque cada pacto espiritual ele exige um domínio territorial também sobre esses pactos espirituais. Isso não pode ser misturado. A espiritualidade ela não é uma coisa que pode se misturar em aspectos territoriais dentro do espiritual. Cada espiritualidade, né? Cada cultura espiritual, cada casta espiritual, ela tem poder, né? Dentro de uma influência, dentro de uma esfera, dentro de um território que também se propaga e se manifesta no físico, mas que começa, né, a sua influência e que tem a sua matemática desenvolvida, né, por essas energias, primeiramente no espaço espiritual. Então você não pode misturar Ifá, você não pode misturar Candomblé, você não pode misturar Umbanda, você não pode misturar Quimbanda, tudo dentro do mesmo espaço, seja ele físico ou espiritual. Você tem que ter um espaço muito bem resolvido, né, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do seu emocional, dentro do seu ori, para gerir todas essas vivências ou esses pactos espirituais no qual o seu ori, né, a sua cabeça pode suportar, né? E é o que esses seres falam, né? O que eu já ouvi várias vezes, vários deles, femininos ou masculinos, por assim dizer, né, se a gente quiser ter uma conversa sexuada, assexuada, né, ou sobre sexualidade de espíritos, de seres, né? Sejam eles masculinos, femininos, todos eles já me falaram várias vezes a mesma coisa, né? Que o conhecimento, a sabedoria que eles têm são inversamente proporcional
ao tamanho da minha ignorância, ou o tamanho da minha limitação mental para entender que o fluxo vem do espiritual para o físico e não do físico para o espiritual. O físico é a última manifestação, né? Talvez seja a manifestação mais bela, né? Porque ela tem a capacidade de se tornar visível, né? E também a mais horrorosa, né? Depende de onde você vai estar dentro dessa escala de nível espiritual e depende do inversamente proporcional à sua ignorância, entende? Então, assim, dentro da Elala Family Heritage, todos esses conceitos de família consanguínea e espiritual, eles se misturam, mas todos dentro dos espaços reservados, né? Para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia, né, a espiritualidade do Ifá, a espiritualidade do Xexelabá, da tradição, mesmo que ainda original lá, a Iorubá, fala que o meu pai e a minha mãe têm importância. Então, se a minha mãe está viva, né, eu tenho que cuidar da minha mãe, que é a minha mais velha, né? Que é a pessoa mais velha que eu tenho a nível consanguíneo, que é justamente o que eu estou fazendo agora. Então, assim, eu reservo tempo, eu relego algumas coisas, às vezes eu deixo de estar com os meus espíritos no Rio de Janeiro, né, com a minha casa, é onde eu realmente me sinto bem, onde eu realmente converso, dialogo, aprendo, coisas que vocês nem imaginam, gente. Eu converso com os meus espíritos sobre tudo, sobre filosofia, sobre guerras, sobre peste, sobre doenças, sobre inteligência artificial, sobre tudo, tudo. Porque a limitação, ela é humana, ela não é espiritual. A espiritualidade, ela não limita ninguém, ela só expande a consciência desse alguém. Se esse alguém estiver em sintonia e estiver disposto a ouvir o que essa espiritualidade tem realmente a falar para consigo, né? Então, assim, voltando à questão familiar, hoje em dia eu tenho a opção de cuidar da minha mãe, né? Fisicamente, quase que de uma forma médica, né? Porque ela tá velha, ela tem as limitações, ela tem as doenças dela. E o Ixexelabá me fala que é uma bênção para mim, é ser bênção na vida dela e ela ser bênção na minha vida, né? Que eu, né, reconheça e pratique isso enquanto ela está em vida, né? Não fique lamentando depois que ela foi embora, né? Mas que agora eu passe todo o tempo do mundo e que eu não só cuide dela, mas que eu também escute as histórias que ela tem para me contar, que eu escute a vivência de vida, que eu escute a relação dela, né, com a natureza à volta dela, né, nesses tempos que ela vem passando agora, da idade mais avançada. Então tudo isso tem sido edificante, né? E nesse final de ano é importante, né? Porque as pessoas vão estar com a família, mas estão tão preocupadas na foto, no que vai comer, do que vai deixar de comer, no que vai presentear, no que vai dar no amigo oculto, enfim, com tantas outras coisas que elas não vivenciam o momento. Então, qual é o conselho do Ixexelabá para essas pessoas? Qual é o conselho de Ifá para essas pessoas? Qual é o conselho de um bruxo para essas pessoas? É que vocês vivam esses momentos impulsionados, né, pelos grandes shoppings, pelos grandes Papais Noéis, pelas grandes coisas comerciais que ficam badalando na nossa cabeça o tempo todo, né? Mas que vocês tirem bênção desse tempo de final de ano com as suas famílias, sejam elas sanguíneas, sejam elas espirituais, seja que tipo de família que você escolheu para chamar de família nessa vida, né? Seja você heterossexual, seja você homossexual, seja você... Cada pessoa nasceu com um destino, ela escolheu o destino e ela está num processo de relembrar, de tentar se aproximar o máximo possível daquela memória, daquele pacto, né, que ela veio para cumprir. Então, pessoal, a dica é: usufruam desses momentos, né, que são impregnados pelo comércio, pelo financeiro, pela propaganda, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, por tudo quanto é coisa, televisão,
comércio e tudo mais, mas quando vocês sentarem com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com seus filhos, com seus netos, tá? Vivenciem esse momento, porque ali um grande ritual vai estar sendo feito, um grande ritual iorubá vai estar sendo celebrado, porque a família vai estar sendo celebrada, um grande ritual de Fá vai estar sendo realizado, né? Porque uma família vai estar junto celebrando, um grande ritual cristão vai estar sendo celebrado, um grande ritual judaico vai estar sendo celebrado, um grande ritual budista, um grande ritual da cultura hindu, enfim, em todas essas culturas, em todas essas expressões religiosas, em todas essas expressões espirituais, a família tem um pilar central, né? Então vivencie isso, seja sua família consanguínea, se você não tem pai, se você não conheceu seu pai, se você não conheceu sua mãe, se você é uma pessoa que foi adotada, valorize o seu irmão, valorize a sua irmã, valorize os pais que te adotaram. Se você não tem ninguém, se você não conhece ninguém da sua família, você certamente vai ter um amigo, você vai ter uma pessoa que é mais próxima que você, que vai te chamar para partilhar de algum momento com aquela família dela, né? E você, se tiver essa oportunidade, se sinta realmente parte daquela família, porque uma pessoa que tem um ori tão bom para convidar um amigo, uma amiga que esteja longe de casa, esteja longe da família, para participar de uma ceia de Natal, para participar de um momento de celebração, também está sendo muitas vezes uma ferramenta na mão da sua verdadeira família espiritual, né? Para que isso aconteça, né? Para que isso ocorra, né? E se você não tem ninguém, meu amigo, se você está me vendo, você mora sozinho, você perdeu todo mundo, você perdeu seu pai, você perdeu sua mãe, saiba que você tem uma família espiritual. Então, cara, compre a sua ceia de Natal, mesmo que seja para você sozinho. Faça uma bebida que você gosta, faça uma comida que você gosta, compre uma pizza, se você gosta de comer pizza, se você é solteiro como eu, fica feliz com uma pizza, um Guaraná Antártica, né? Tá tudo certo, compra aquilo ali, cara. E, cara, em pensamento, se conecte com a sua família celestial, cara. Se conecte com Deus, né? Porque realmente as limitações, elas são todas mentais, os bloqueios são todos mentais, né? Eles são todos humanos, né? O espiritual não bloqueia nada, né? Qualquer pessoa pode ter acesso, pode ter um relâmpago de milissegundos que dê contato a eles, um contato espiritual que eu mesmo não tenho, não vou ter em momento algum, né? Basta a pessoa se abrir para aquilo, né? Então essa é a minha mensagem aí, né, para as pessoas do nosso canal nesse final de ano. Que Orumilá Ifá possa abençoar a todos com a sua sabedoria, que Exu possa permitir que esse final de ano seja de alegria, né? Que Exu afaste toda a violência, que Exu afaste toda a má notícia, que Exu permita uma trégua, né? Dê uma trégua, né? Para que esse tempo de festas, né, seja celebrado de forma verdadeira, de forma genuína, né? De forma na qual nós possamos realmente nos alegrar, né? Nos sentirmos felizes, nos sentirmos renovados de axé. Que a Mi, a Ielalá, a grande mãe do mundo, que a Mi Dudu, que a Mi Oxonongá, que a Mi Eleie, né? A Ti e a Mi Dudu possa, a grande mãe negra, né? A grande mãe que oculta tudo, né? E que também revela tudo, a que destrói para construir, né? Destrua tudo o que tem que ser destruído da vida de todos vocês, para que vocês reconstruam, né? Possam reconstruir espiritualmente, né? Um caminho que se manifeste como realidade de vida no físico, né? Mas que isso sempre tenha vindo originalmente, né? Dessas forças ancestrais, cosmogônicas, milenares, de aeões e aeões e aeões, né? Diante da medida do tempo e do espaço, que essas forças
possam achar uma fagulha, uma centelha nesse final de ano genuína dentro de vocês, que vocês possam preservar, né, essa fagulha e cada vez dando mais combustível para essa fagulha nesse ano que vai começar, né? Que o projeto de todos vocês, de trabalho, de família, de vida, né, seja viável, né? Não apenas de uma perspectiva desse mundo físico, mas também de uma perspectiva do mundo espiritual, que ao tomar consciência, ao comungar, ao pactuar com a espiritualidade, gente, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais compreensível, né? Existe um ditado dentro de várias ramificações espirituais, né, que diz que onde não há compreensão há dor. A sociedade sofre tanto, ela sente tanta dor porque na verdade está faltando essa compreensão de que não existe um sem o outro, não existe o físico sem o espiritual, né? E novamente dentro da questão do Ixexelabá, da ancestralidade, né? Seja ela aqui da Faielá ou lá da África, né? A família, ela existe, gente, no espiritual e no físico, no céu e na terra. Então vamos comungar, né? Vamos unir, vamos, mesmo que de uma forma embolada, né? Aqueles nós que a gente dá e às vezes não consegue desamarrar e fica puto e tudo mais, mas vamos começar a fazer esses nós, gente. Vamos começar a embolar o mundo físico com o espiritual, porque assim, mesmo de forma embolada, isso já é uma iniciativa, né? Mas vamos ter também a seriedade de não ser levianos, de não ser hipócrita, de não tornar isso um comércio, nem para os outros, nem para conosco mesmo, né? Porque isso é a gente prostituir o que existe de mais sagrado, né? Que é o espiritual. O espiritual, gente, é o fim da picada, tá, gente? Pra mim, se você você pode prostituir tudo, todas as coisas da sua vida, menos o espiritual, porque o espiritual é aquilo que nos torna eternos, né? Então vamos pensar nisso, né? Vamos pensar que o espiritual é algo muito valioso, né? Para que a gente torne ele humano, né? Por assim dizer, né? E o espiritual também é algo tão humano, né? Que deveria ser vivenciado e trazido à forma humana da maneira mais correta e ilibada possível, né? Sem a nossa intervenção, sem o máximo possível das distorções do nosso ego ilusório, não do nosso ser, né, que partilha de uma parte dessa eternidade espiritual, né? Então tudo isso são palavras, gente, para que no nosso final de ano a gente possa pensar, a gente possa raciocinar, a gente possa vivenciar um pouco mais, seja a nossa família física ou a nossa família espiritual. Aboru, Aboiê, Aboxixê, Axé, Ati Olodumare, Olodumare Axé. Uma boa noite para vocês que estão vendo agora à noite, um bom dia para quem estiver vendo de dia, uma boa tarde para quem estiver vendo de tarde. Eu me alonguei demais, mas enfim, eu vou pegando aos poucos e como as coisas não têm roteiro, a gente vai indo, tá? Mas sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu sou o Oluxô Xoxegun Ayelá. Meu nome de Aú é Aú Aindé Façoumi Ayelá, né? Também sou iniciado em outros cultos dentro do Ixexé brasileiro, dentro da Ayelá Family Heritage, e em outras ramificações de bruxaria que a gente vai falar mais à frente também. Mas esse canal aí, ele se destina à tradição do Dafá Ayelá, que é a tradição da Ayelá Family Heritage no Brasil, e aos livros futuros que virão aí, né, falando sobre essas questões de espiritualidade, cosmologia, filosofia e muitas outras coisas mais, né? O canal se dedica a isso e ele vai tomar um formato mais profissional mais para frente, tá? Provavelmente final de janeiro, fevereiro, a gente vai estar profissionalizando bastante o canal, melhorando as condições de captação de imagem, melhorando as questões de áudio, né? Prometo a vocês
e com os nossos livros aqui para a gente ler, para a gente debater, para a gente comentar, para a gente fomentar a espiritualidade aqui nesse YouTube, tá bom, gente? Um beijão para todos, que Orumilá Ifá possa abençoar, Exu, Yami, Adjé, Yami, Ayelalá, Bobô, Irumolé, né? E o Ori, né? Sempre o nosso Ori possa estar nos apoiando. Um beijão a todos, a todas, sejam bem-vindos. Desculpe o improviso total, mas essa era uma mensagem que eu não podia deixar de passar para vocês aí nesse domingão nosso aqui, tá bom? Um beijão a todos.